Conexão Marília. Oferecimento. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se unimar.br. Unimed Marília. 31 anos cuidando da sua saúde. E Oral Sim Implantes Dentários. A rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E também conosco, Unimar, a Universidade de Marília. O programa Conexão de hoje chega para falar sobre um assunto muito interessante. Vou até colocar na tela para que você saiba aí. Nós vamos falar hoje sobre uma tragédia silenciosa, suicídio, uma tragédia silenciosa. E eu tenho a honra de receber aqui, no Conexão de hoje, o doutor Calil Carneiro, que é médico psiquiatra e vai falar conosco sobre esse tema e sobre esse importante evento que acontece na cidade no próximo dia 2 agora. Doutor Calil, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no Conexão, trazendo um pouco dessa informação tão importante ao nosso telespectador. Boa noite. Boa noite, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí falando com vocês. Legal. Doutor, como é que surgiu aí, né? E por que a necessidade de um evento com um tema importante como esse? Então, nós vamos trazer a Marília presencialmente, né? O Dr. Neuri Botega, que é um grande especialista em suicidologia, que é a área que estuda aí o fenômeno do suicídio, né? Nas suas diversas dimensões. E a gente resolveu trazer exatamente porque a gente tem um conhecimento de que Marília a taxa em Marília é sensivelmente mais alta do que as taxas nacionais, né? O suicídio é um fenômeno que está tendo diminuição no mundo, né, em termos globais, mas nas Américas, no Brasil, ele vem subindo, né, em número de acontecimento, e a gente precisa aí se mobilizar enquanto sociedade, enquanto profissionais de saúde, porque na maior parte das vezes essa é uma causa evitável, tratável, né, mas que é bastante difícil de ser tocado, né, um assunto delicado, complicado, e muita gente tem um certo receio e precisa ter mais conhecimento. Então essa é a ideia, trazer conhecimento para que as pessoas possam lidar com esse assunto de uma forma mais natural e também mais efetiva. Agora, doutor, é correto a gente dizer que em todos os casos de suicídio estão ligados diretamente às questões emocionais? A questões emocionais talvez seja correto, não exatamente a doenças psiquiátricas, tá? Por exemplo, a gente tem uma ideia de que 95% das pessoas que cometem suicídio teriam um transtorno mental tratável, né? Portanto, teria algum transtorno psiquiátrico e, portanto, se ela fosse incluída no tratamento, a chance dela não morrer por suicídio aumentaria muito, ao passo que o tratamento traria ali melhora dos sintomas e da qualidade de vida. Mas existe, então, esses outros 5% que não teriam um diagnóstico psiquiátrico, porém não dá para dizer que ele não está vivendo ali algum conflito, né, entre a necessidade de estar vivo, né, a vontade de estar vivo e o pensamento sobre desistir da vida, né, a ideia de uma impossibilidade de continuar. Mas existem casos complexos do ponto de vista das relações interpessoais, né? Então, às vezes a pessoa está passando por uma vergonha social, às vezes ela tem uma grande dívida, aquilo não é ainda um transtorno mental, mas se ele continuar exposto a esses conflitos, muito provavelmente se tornaria um transtorno emocional. Correto. Aprender a lidar, então, com essa questão, com as questões emocionais, é algo assim que deveria ser pensado por todos nós, né, doutor? Com certeza, a gente pensa hoje em dia que você poderia ter, por exemplo, assuntos como desenvolvimento de habilidades interpessoais, habilidades socioeconômicas dentro das escolas, né? Agora a educação tem começado a olhar para isso, não sei com qual qualidade,
Mas, por exemplo, quando se pensa em aulas como projeto de vida ou itinerários interativos, que eles chamam, a gente pensa que esse é um campo importante para ser explorado, né? Como lidar consigo mesmo, com as emoções, com as relações pessoais, é algo que a gente precisa pensar muito, né? Desde de criança, na verdade. Agora, doutor, quando a gente fala em como tema, né, desse curso, desse mini curso, da palestra, uma tragédia silenciosa, né? Como é que quais são assim os principais aspectos assim de um suicida, né? Nós temos assim alguns sinais que possam alertar familiares, pessoas próximas, amigos, enfim, ou realmente isso é feito tudo muito quieto? Então, exatamente o nosso tema é esse, porque a ideia é instrumentalizar para como a gente vai começar a perceber esses sinais, né? Que são sutis na maioria das vezes, e por isso a gente deu esse nome foi escolhido pelo Dr. Neuri, né, que é o nosso palestrante, e autor de vários livros. Ele tem um livro que se chama A Crise Suicida, né, que fala especificamente sobre o tema. Mas a ideia de se chamar silenciosa é porque existe um tabu muito grande, né? É bastante difícil a gente falar do nosso mundo interno, né? A gente não deixa isso de portas abertas, e especialmente se a gente vai falar sobre um desejo de morrer, isso é muito contestável moralmente, às vezes é contestável religiosamente, então a pessoa tem um tabu e tem uma resistência muito intensa de falar sobre isso, porque ela sabe que a escuta que vai ser oferecida nem sempre é uma escuta que vai oferecer algum tipo ali de contenção emocional, que vai ajudar, que vai compreender a pessoa. Então, é bastante complicado que ela fale abertamente sobre o tema. Porém, existe ali, né, alguns sinais de isolamento social, de diminuição das participações, às vezes sintomas mesmo, né, de doenças psiquiátricas. Então, a doença psiquiátrica mais relacionada ao suicídio é a depressão, com 66% das mortes por suicídio estariam relacionadas ao transtorno depressivo maior, né? Então, os sinais da depressão, né, o isolamento, a falta de vontade de fazer coisas que antes a pessoa gostava de fazer, às vezes perda de peso, insônia, perda da libido, né, do desejo sexual, dos interesses da pessoa de uma maneira geral, e até uma mudança na personalidade, né, de uma pessoa que às vezes era mais extrovertida, conversava com todo mundo e de repente começa a se calar e a ficar muito diferente. E claro, como a gente está dizendo, a pessoa muitas vezes evita, né, que o meio social perceba que ela está assim, né? Então, por isso que a gente precisa aí estar alerta e fortalecer muito os vínculos, né? Às vezes a gente acha que conhece as pessoas e muitas vezes com a rotina familiar, o mundo contemporâneo, a exposição a muitas horas de trabalho, a convivência familiar tem sido cada vez menor, né? Então a gente às vezes não está conhecendo mesmo quem mora dentro da nossa própria casa. Então essa é uma questão muito importante a ser discutida. Fantástico. Doutor, ó, a gente vai para o intervalo, mas antes disso, eu quero mais uma vez colocar na tela aí e queria lembrar o seguinte, ó, o evento acontece, então, no Anfiteatro da Unimar, no próximo dia 2, né? Dia 2 agora, às 20 horas. Só que tem um mini curso antes, né? Das 14 às 17h30, e esse mini curso, ele é aberto aí para participação de profissionais da área da saúde, doutor, é isso? Isso é alunos de último ano de graduação, tá? Das áreas de saúde de uma maneira geral e profissionais da saúde. E a palestra é aberta a toda a comunidade. Legal. Então, aí os interessados, ó, tem um telefone aí na tela para você entrar em contato, ter mais detalhes: 997846031. Esse evento importantíssimo, repito aí, o doutor falou, lembrou no início, né? Quer dizer, a gente tem aqui, infelizmente, na nossa cidade, na América Latina, pelo que o doutor falou aí, isso ainda é muito alto, né? E em Marília a gente sabe que não é diferente, e a gente precisa pensar realmente, aumentar o nosso conhecimento nessa área para tentar prevenir aí
essa tragédia que é realmente silenciosa. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência do programa Conexão de hoje, conversando com o Dr. Calil Carneiro, que é médico psiquiatra e está aqui conosco no Conexão de hoje. É rapidinho, a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e também com a gente Unimar, Universidade de Marília. Não sai daí não, até já. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Existem vários estilos de mães, mas para a Unimed, você é única. Em maio, a Unimed Marília oferece condições especiais para planos individuais e familiares. 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, carência zero para consultas e exame simples, e um presente exclusivo para mães na adesão do plano. Consulte condições. Ligue 0800 201 2500. Aqui tem gente, aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Me diz uma coisa, na hora de escolher uma clínica para o tratamento com implantes dentários, qual é a sua prioridade? A qualidade no atendimento, a estrutura da clínica ou a indicação de pessoas que já fizeram o tratamento? Se a sua resposta for todas as alternativas anteriores, o lugar certo para você é a Oralsim do professor Marcelo Rodrigues. Confira esse recado. Você conhece alguém que sofre com a falta de dentes ou está cansado de usar uma dentadura ou ponte móvel? Sabia que é possível transformar a vida dessa pessoa com um gesto simples e forte? Eu estou falando da indicação. Converse com ela sobre o tratamento de implantes dentários da Oralsim. Indique o tratamento que vai devolver os dentes fixos, qualidade de vida e felicidade. Essa pessoa precisa do seu incentivo para dar esse passo tão importante. Incentive as pessoas a darem esse passo importante. Agende uma avaliação. Ligue 99907-2707. Oralsim, a rede de clínicas mais indicada do Brasil. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e também Unimar, Universidade de Marília. Conexão de hoje, batendo um papo com o Dr. Calil Carneiro, médico psiquiatra, falando sobre suicídio, uma tragédia silenciosa, mini curso e também palestra que acontecerá agora com o Dr. Neuri, que vai vir em Marília agora na próxima sexta-feira, então você não pode perder, é uma grande oportunidade. Dr. Neuri Botega, que é realmente uma autoridade aí nesse assunto. E eu quero destacar aqui com o doutor, a gente falava aqui um pouco, doutor, com relação aos sinais, né? E aí a gente sabe que muitas vezes o indivíduo, às vezes, anuncia também, né? Do mesmo jeito que tem o silencioso, tem aquele que diz assim: olha, eu vou me matar, olha, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais. E aí as pessoas têm aquela máxima, né? Aquele, cão que late não morde, né?
aquele que anuncia não faz. E isso a gente comprovadamente sabe que não é verdade, né, doutor? Exatamente, isso entre os profissionais de saúde, isso está resolvido, assim, tem vários estudos mostrando que, na verdade, isso tem que ser entendido como um pedido de ajuda, né, e uma oportunidade para estabelecer um tratamento que seja sério e bastante coerente com o sofrimento do indivíduo. A pior ideia é a gente achar assim, a pessoa está querendo chamar atenção, né? Sim, ela está querendo chamar atenção e ela consegue chamar atenção, então aquilo tem que ser entendido como uma comunicação, é o jeito dela de pedir ajuda, né? E vários estudos mostram que, na verdade, ter uma tentativa anterior é o principal fator de risco para conseguir efetivar essa tentativa numa próxima vez, né? Então, o nosso principal fator de risco é ter tido tentativas anteriores, mesmo que frustras, né? Então, essa pessoa, ela, pelo contrário, ela precisa ficar com mais alerta, né? A gente precisa ter mais alerta ainda sobre ela e oferecer o cuidado necessário. Ô, doutor, e o importante em situações como essa, não tem outra saída senão procurar mesmo uma ajuda profissional, né, doutor? Porque isso, na maioria das vezes, é um quadro que você tem realmente que tratar, inclusive com medicação, terapias, enfim. E muito provavelmente, se essa pessoa tivesse conseguindo ali um apoio familiar ou entre amigos que fosse de fato efetivo, ela não estaria em um sofrimento tão intenso, né? Lógico que o sofrimento é inerente à condição humana, né? Todos nós passamos por ele, mas quando ele toma proporções que a pessoa não consegue com recursos familiares, com recursos próprios, né, internos ou externos, ou com a ajuda da sociedade ali, do trabalho, dos amigos, não consegue solucionar esses problemas, eles crescem, aumentam, isso provavelmente está nos orientando sobre algum tipo ali de desregulação emocional, de uma incapacidade de lidar com aquilo, e aí vai ser fundamental procurar um profissional da área, né, de preferência um psicólogo, um médico psiquiatra, que são os dois profissionais aí mais habilitados para fazer essa triagem inicial, né, para conversar com essa pessoa e conseguir entender qual é o nível de sofrimento. E, obviamente, é diferente a abertura que a gente tem para falar sobre assuntos tabus, assuntos que geram vergonha, assuntos que quer dizer, muitas vezes a pessoa acha que é um sinal de fraqueza, né? Que sofrer emocionalmente é um sinal de fraqueza. Então acaba não se abrindo com familiares, porque muitas vezes o familiar reforça essa ideia, né? De que é um sinal de fraqueza. E aí vai ser muito complicado se a gente não consegue encontrar uma saída aí, né? Uma solução para esse tipo de situação, onde um e outro também reforçam essa ideia. E, pelo contrário, todos nós estamos submetidos aí a demandas emocionais que geram muito sofrimento e a gente pode, sim, necessitar de ajuda profissional, assim como a gente precisa de ajuda para o corpo físico, né? Às vezes a gente vai ter uma doença que a gente consegue tratar, a gente pode ir na farmácia, que a gente faz um chazinho, que a gente faz um repouso e consegue ficar bem. Em outros casos, nós vamos ter que procurar ajuda médica, né? A parte emocional não é diferente. O doutor, e com relação à depressão, por exemplo, né? Ela existe um nível após o outro, existe uma evolução da doença, ou o indivíduo que vai alcançar uma depressão mais profunda, assim, quando ela começa, ela já começa forte, ou não necessariamente, ela pode começar lentamente e ir progredindo à medida em que não se trata. E assim, dificilmente ela começa forte, né? Geralmente a gente está falando aí de uma progressão. É interessante a gente comentar o seguinte: quando a gente fala depressão, para o psiquiatra, por exemplo, isso é um termo técnico, um diagnóstico específico que compõe um quadro clínico com determinadas características, sinais e sintomas. A gente está diante de um transtorno de humor, né, que não é só a depressão, é um espectro amplo, por exemplo, ele vai da bipolaridade até a depressão clássica, né? Então, existem variações cada pessoa vai ter uma apresentação diferente. Mas, falando especificamente sobre a depressão, ela geralmente
um transtorno episódico, né? Então, um quadro clínico depressivo bem tratado, ele teria começo, meio e fim. E se a pessoa passa ali por uma nova crise vital, perde o trabalho, ou uma separação conjugal, a perda de um familiar, enfim, N situações podem desencadear novos episódios. O que acontece? Muitas vezes a gente tem episódios não tratados ou maltratados, tratados de maneira não adequada e que acabam se perpetuando no tempo. E você tem o transtorno depressivo recorrente, que é um quadro mais grave, em que a pessoa então deixa de ter episódios e passa a ter aí sintomas residuais ao longo da vida, né, de depressão, mas esses são casos mais extremos, são casos mais raros. A maior parte dos transtornos depressivos, se a pessoa tinha um desenvolvimento de vida normal e entra num quadro depressivo, é uma condição, então, tratável, né, através de psicoterapia e medicações, e a pessoa sai do episódio depressivo. Então, o que acontece muitas vezes é que nas primeiras queixas houve algum tipo de negligência, ou a pessoa não procurou ajuda, ou procurou ajuda e não foi bem atendida, ou às vezes começou a melhorar e abandonou o tratamento. Então, são várias coisas que podem levar ao agravamento de um transtorno depressivo. Algumas delas são fatores genéticos, né? Então, existe sim uma proporção de pessoas que teriam aí 33%, até não é tão pequena essa proporção, teriam uma probabilidade de evolução para quadros mais graves. Fantástico. Olha, deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo e eu volto na sequência, mas lembrando você mais uma vez, tá aí na tela, ó, Suicídio, uma tragédia silenciosa, uma palestra que vai acontecer aí no próximo dia 2. Você pode ter mais informações no 14997846031. Palestra às 20 horas, aberto para todo o público, né? Tem aí os preços dos lotes para que você possa adquirir o seu convite, e tem um mini curso, esse já é direcionado aos profissionais da área da saúde, a partir aí do último ano de graduação, né? Em todas as áreas aí da saúde. Isso é muito importante que você participe, é muito importante que todos nós falemos ou conheçamos aí um pouco mais desse tema que é tão presente na nossa sociedade, né? Então, o doutor Neuri Botega, que é um especialista no assunto, autor aí, o doutor Neuri é autor de vários livros, né, relacionados aí ao suicídio. Vale muito a pena você prestigiar, você participar deste evento que acontece no anfiteatro da Unimar aí neste final de semana. Então tá aí, ó, tá anotado aí para você, e a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e também com a gente a Unimar, a Universidade de Marília. Dr. Calil Carneiro, médico psiquiatra, com a gente aqui no Conexão. A gente volta para o último bloco do programa. Não sai daí não, até já. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Existem vários estilos de mães, mas para a Unimed, você é única. Em maio, a Unimed Marília oferece condições especiais para planos individuais e familiares. 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. Carência zero para consultas e exame simples. E um presente exclusivo para mães na adesão do plano. Consulte condições. Ligue 0800 201 2500. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Agora é o momento da Oral Sim Implantes de Marília. E o recado de hoje é para você que está cansado de usar dentadura e ponte móvel. Você sabia que existe uma solução prática e segura de recuperar todos os seus dentes fixos de uma só vez? É isso mesmo.
Com a prótese protocolo da Oral Sim, do professor Marcelo Rodrigues, você fica com o céu da boca livre para sentir o sabor dos alimentos que você mais gosta. Quer saber mais? Confira esse recado. Ei, você sabia que pode substituir a sua dentadura por uma prótese fixa? Olha só, esse daqui é o protocolo sobre implante. Aqui nós temos 6 encaixes, são apenas 6 implantes. Com esses 6 implantes você tem uma prótese completa, com todos os dentes. E o melhor, céu da boca livre, totalmente livre para você sentir o sabor dos alimentos. Viu só como é simples ter o seu sorriso fixo novamente? Quer saber mais sobre o tratamento que é a maior revolução da odontologia? Basta você agendar a sua avaliação. Ligue agora, 99907-2707. Oral Sim, a rede de clínicas mais indicada do Brasil. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e também com a gente a Unimar, a Universidade de Marília. Programa Conexão de hoje, batendo um papo com o médico psiquiatra, doutor Calil Carneiro, falando aqui conosco sobre suicídio, né? Esse evento que acontece aí no próximo dia 2, lá na Unimar. É muito, muito, muito importante que você esteja atento aos sinais, né, de suicídio. Nós, como sociedade, precisamos pensar mais sobre esse tema, estarmos mais atentos, né? Doutor, aliás, me veio à mente aqui uma questão, porque a gente fala muito sempre dessa questão dos sinais e tal. Eu já vi muita gente se sentir culpada por não ter dado atenção. Depois que o fato acontece, isso acaba sendo meio que comum, né, ao redor das pessoas que vivem próximo a essa pessoa, né? Poxa, por que eu não me atentei? E aí você começa a pensar, poxa, em determinada situação, deu um sinal assim, assim. Isso acaba sendo comum, né? Sim, a gente tem que lembrar assim, ó, que a culpa, né, em qualquer processo de luto, seja uma morte por suicídio ou qualquer outra causa de morte, é um processo natural da mente, né, dos familiares, para superar o luto, né? É um estado intermediário aí das fases do luto, então a gente vai se sentir culpado e vai ficar pensando o que a gente poderia ter feito. Quando a gente fala, então, sobre o suicídio, como é um tipo de morte muito impactante e que, na maioria das vezes, a gente entende como algo evitável, né, ou tratável, então, essa sensação de chorar pelo leite derramado, ela vai ser muito maior e pode aí, inclusive, trazer ao enlutado até o desenvolvimento de quadros depressivos, né, e piorar aí, você vai ter, então, mais pessoas com algum tipo de disfunção emocional na família. Então, essa parte da culpa em relação à morte por suicídio, ela acaba sendo mais complexa, né? Mas a gente precisa cuidar disso também, porque, obviamente, a gente não tem o domínio sobre o desejo, a intenção de uma outra pessoa, né? O que a gente precisa é entender que foi feito aquilo que a gente podia fazer, né? Então, mesmo pessoas que estão em tratamento acabam, em um caso ou outro, claro que a maioria dos casos melhoram e vão seguir a vida e essa ideação suicida passa, né? Mas alguns casos acabam, mesmo que bem tratados,
chegando a esse desfecho, e aí a gente precisa ir dormir com a sensação de que, nossa, eu fiz muito, né? Eu fiz quase tudo, ou eu fiz tudo que estava ao meu alcance para ajudar. Ô, doutor, cada hora vai surgindo uma dúvida aqui. É legal a gente falar sobre esse tema, que é um tema que, infelizmente, no meu ponto de vista, não é muito debatido e deveria ser mais abordado, mas até em relação a isso que eu queria entender aí, do ponto de vista médico, né, qual é o pensamento. Por exemplo, falam-se que noticiar um suicídio, dar ênfase a um suicídio, pode ser como um gatilho, como um estímulo para aqueles que pensam sobre o tema. Como é que a medicina vê isso, né? A psiquiatria vê isso? Há essa relação? Não há? Qual que é a sua ideia? É um tema bastante complexo. Por anos a gente tinha essa ideia, né, bem centralizada, por conta até do Goethe, né, que a gente chamava de efeito Vetter, por conta dos sofrimentos do jovem Vetter, que foi um livro da Inglaterra que levou muitas pessoas que leram a tomar esse ato, né? Então havia essa recomendação, depois os estudos quebraram um pouco essa ideia, e agora em 2019, que é a nossa última orientação da Organização Mundial da Saúde, é de que sim, precisa haver um cuidado importante sobre a maneira que se veicula as informações. Então, por exemplo, a gente tem um cuidado de não divulgar o método, né, e também de eufemizar, né, a maior parte das informações que puder. De outra maneira, a gente entende que a participação da mídia na divulgação desses casos é muito importante, porque a gente não pode fingir que nada está acontecendo e não noticiar e negligenciar algo de tamanha relevância social. Mas existe até uma cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria que orienta os profissionais da mídia sobre como fazer essas notícias. E uma coisa bem importante que a gente pede é que sempre seja divulgado aonde que a gente pode procurar ajuda, né? Então, nas UBSs, nos CAPs, onde que a gente pode recorrer a um tratamento se a gente tiver um familiar ou se a gente próprio estiver passando por uma situação emocional complicada. Legal. Doutor, vamos falar de um outro tema aqui, também importante, que são as autolesões, né? Principalmente aí em jovens e adolescentes. Qual é a repercussão disso hoje, né? E se também existe aí uma conclusão, vamos dizer assim, terminando isso até mesmo no suicídio, isso pode acontecer? Pode acontecer, né? A gente tem aí que falar o seguinte: existe então uma autolesão com a ideia, né, com a intencionalidade de morrer, então isso seria um método, né? E existe que a maior parte são autolesões não suicidas, ou seja, ali não existe uma intenção de morrer, e sim um hábito de trocar uma dor emocional por uma dor física, né? Como a maior parte das adolescentes que têm esse hábito falam para a gente assim, que quando faz isso sente algum tipo de alívio ou até de um preenchimento para um vazio que não tinha muita explicação, e que ao sentir a dor é como se aquilo mostrasse que ela está viva, né, que aquilo dói, né, que ela existe. Então, esses casos são diferentes, mas tanto um quanto o outro, né, existe uma relação no final da cadeia com conseguir um suicídio efetivado. Então, independente da intencionalidade, essa pessoa precisa ser escutada, precisa ser acompanhada. E nesses casos, por exemplo, de autolesões, essas que sejam apenas aí para trocar essa dor, e eu achei muito interessante isso, porque tamanha tristeza, né, que essa pessoa, esse vazio que a pessoa deve estar sentindo para tentar uma troca como essa, né? Mas aí eu te pergunto assim, doutor, ela geralmente ela faz e esconde, né? Ela não quer propagar isso, né? Nós vamos ter dois tipos de comportamento também. Existem adolescentes que acabam se expondo mais em relação a isso, mas aí geralmente está ligado aí a algum transtorno de personalidade, são outras causas, né, mais complexas, que aí vai depender de cada indivíduo.
Mas a maior parte dos adolescentes escondem, né? Porque ela também tem uma ideia de que essa não é uma maneira muito legal de resolver esse conflito, porque não é resolutivo, né? Algo que é uma sensação efêmera, que vai permanecer por pouco tempo e muitas vezes vai deixar marcas na pele, né? Vai deixar cicatrizes e depois a pessoa acaba se arrependendo. A hora que ela sai daquele sofrimento, ela fala, nossa, podia ter tentado de outra maneira, resolver o que eu estava sentindo. É isso aí, olha, a gente chega aqui ao final do programa, mas eu quero agradecer muito, Dr. Kalil, pela presença aqui com a gente no Conexão de hoje, parabenizar aí pela organização desse evento, está aí na tela, ó, Suicídio, uma Tragédia Silenciosa, mais informações 997846031, acontece neste dia 2, no Anfiteatro da Unimar, vai ter lá um mini curso, né, às 17h30 do dia 2, das 14 horas às 17h30, melhor dizendo. Então é um mini curso muito, muito bacana mesmo, vale a pena você participar aí. E tem também a palestra à noite, às 20 horas, essa é aberta para todo o público, né? O Dr. Neuri José Botega é o palestrante nessa noite, então vale muito a pena você participar e as informações estão aí para que você possa obter através do telefone. Doutor Kalil, muitíssimo obrigado, uma honra ter você aqui com a gente no programa Conexão de hoje, espero recebê-lo numa outra oportunidade. Eu que agradeço muito vocês, a gente está bem entusiasmado com o evento. Para o minicurso tem poucas vagas, então recomendo que a galera entre no Simpla, que é a plataforma que está fazendo a inscrição, só escrever o nome do nosso curso lá, Uma Tragédia Silenciosa. E a palestra da noite, a conferência, nós ainda temos vaga, tá? Então quem quiser ir na hora fazer a inscrição, só chegar um pouquinho antes do horário que vai dar certo. Legal, é isso aí. A você, o nosso muito obrigado por estar conosco aqui no programa Conexão, que fica por aqui com Unimed Marília, Oral-Sim Implantes Dentários e Unimar, e a gente volta aí na segunda-feira com mais um programa para você. Ótima noite, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se unimar.br. Unimed Marília. 31 anos cuidando da sua saúde. E Oral-Sim Implantes Dentários. A rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil.